Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 21, sob o título O Mundo Grego e a Democracia, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 127. Vamos nessa então? Então pessoal, como foi dito na semana passada, Grécia e Roma são taxados pela história, foram taxados por muito tempo como civilizações clássicas por serem consideradas mais importantes, fundamentais para a formação da sociedade atual. Deixaram um legado cultural, uma herança muito grande que passa pela democracia, os Jogos Olímpicos, a mitologia, a filosofia, no caso de Roma, a organização urbanística do exército, o cristianismo, o latim, a república. Então, Grécia e Roma realmente deixaram um enorme legado para a posteridade. E esse legado ultrapassou os tempos e chegou até a nossa sociedade atual. Só que esse conceito de antiguidade clássica, esse conceito de supervalorizar Grécia e Roma, ele terminou sendo questionado por muitos historiadores ao longo das últimas décadas, né? Essa classificação para Grécia e Roma como civilizações clássicas, ela já não está mais sendo tão aceita. Por quê? Partem da premissa de que não deve haver um modelo a ser seguido, um modelo a ser adotado. Que não existem civilizações mais evoluídas e civilizações menos evoluídas. Que não devem existir civilizações mais avançadas e outras mais atrasadas. O que deve existir, e eu concordo, é que as civilizações sejam distintas, sejam diferentes. Então a gente não pode taxar tal civilização era mais evoluída do que a outra. Não. Na verdade eram civilizações com modelos, com padrões sociais, econômicos, políticos, culturais diferentes. Então a gente não pode taxar uma cultura como sendo mais evoluída e outra como sendo mais atrasada. Não. A gente tem que taxar como culturas diferentes, sociedades e civilizações diferentes. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é que esse conceito de que Grécia e Roma são civilizações clássicas porque eram mais evoluídas, essas duas civilizações europeias, em relação às civilizações africanas e do Oriente Médio, ela está sendo combatida. Não se trabalha mais com esse conceito que eu disse semana passada, de civilizações mais avançadas e civilizações mais atrasadas. Apenas civilizações diferentes, ok? Tudo bem, então vamos voltar a reportar sobre a Grécia. Professor Rubens, onde situava-se a Grécia Antiga? Basicamente, onde fica a Grécia atual. Principalmente na região, as principais cidades e estados gregas ficavam na atual região do sudeste europeu, né? E a Grécia, ela na verdade naquela época era muito maior que o país Grécia hoje, né? Existe a Grécia Antiga, que é o que nós estamos trabalhando, e a Grécia atual, que é o país. Então a Grécia Antiga, que é aquela anterior a Cristo, ela era muito maior do que o país hoje Grécia, né? A Grécia Antiga era dividida em três partes. Tinha a Grécia continental, que era a parte europeia, próxima do continente europeu. A Grécia insular, formada por milhares de ilhas, tudo que é insular diz respeito a ilhas, e a Grécia asiática. O Império Grego, né, a área grega, a civilização grega, ela se estendia até a Ásia Menor. Então existem essas três divisões da Grécia Antiga. A Grécia continental, a Grécia insular e a Grécia asiática, que envolvia a Ásia Menor, porque hoje é apenas a Grécia, mas naquela época era um vasto Império Grego. E é bom que a gente saiba que os dois primeiros momentos da história grega foram o período pré-homérico, né, que muitos historiadores descartam, inclusive o livro de vocês. O período pré-homérico seria o início da civilização grega a partir da ilha de Creta, né? E aí entra a criação da mitologia, o rei Minos, o Minotauro, né? Mas para muitos historiadores não se leva em conta o período pré-homérico. Se começa a história grega a partir do período homérico propriamente dito. O período homérico recebe essa denominação porque as duas grandes obras que remontam esse período, que contam a história da evolução da Grécia, do início e do crescimento das cidades e estados gregas, são duas obras atribuídas ao pai da poesia, Homero, principal escritor grego. Então, período homérico, porque foi o período que o embasamento histórico, os maiores relatos estão em duas obras atribuídas a Homero. A primeira obra, Ilíada. Ilíada narra a guerra entre gregos e troianos, né? Quem conhece a Guerra de Troia, uma guerra que durou 10 anos entre as cidades e estados gregas, o exército grego e o exército de Troia, e que terminou quando Troia sucumbiu, após os gregos fazerem um cavalo de madeira e conseguirem entrar nas muralhas de Troia e destruir a cidade-estado. A outra obra de Homero, que conta muito a história grega desse período, é a obra Odisseia, que relata
As aventuras de Odisseu, o general grego, que teve a ideia de construir o cavalo, né? O cavalo de madeira. Após a vitória grega, Odisseu vai voltar para casa, vai voltar para a Grécia, como todos os que estavam combatendo em Troia. E aí a obra Odisseia são as aventuras desse retorno de Odisseu para sua terra natal, a cidade-estado de Ítaca. São duas obras belíssimas, né? Tanto Ilíada, que narra a guerra de Troia, como Odisseia, que narra as aventuras de Odisseu tentando voltar para sua terra natal, e foram anos tentando voltar, porque Odisseu ele desafiava muito os deuses gregos. E aí ele recebia as punições, os castigos, e não conseguia. O principal castigo era ele não conseguir retornar para sua terra natal. Quando ele retornou, ele já estava bem velho, de modo que a esposa dele não reconheceu mais. Quando o viu depois de anos, ele tentando voltar, todos voltaram para a Grécia, mas a embarcação dele, como ele ficou muito vaidoso, porque a Grécia venceu através de sua estratégia. A Grécia venceu os troianos através da criação do cavalo de madeira que ele idealizou. Então, como a Grécia venceu por conta dele, ele ficou envaidecido e começou a se achar mais importante que os deuses e começou a desafiá-los. E aí recebeu vários castigos. Como eu disse, a punição maior era não conseguir voltar para a sua cidade-estado natal, a cidade de Ítaca, né? Lembrando que essas duas obras, Ilíada e Odisseia, narram a origem da Grécia a partir das primeiras grandes famílias, que eles chamavam de oicos, e elas foram evoluindo e tornaram-se as cidades-estados gregas, né? Atenas, Esparta, Corinto, Delos, Ítaca. Essas cidades-estados eram autônomas, eram independentes, cada cidade-estado tinha seu próprio governo, suas próprias leis, sua própria economia, seu próprio Deus protetor. Então eram cidades-estados independentes e muitas vezes elas eram até rivais. Nunca houve uma unidade na Grécia, nunca houve uma unificação. As cidades-estados gregas, cada uma tinha seu próprio sistema. Nunca houve um imperador grego que comandasse tudo. A Grécia não conheceu centralização política. Cada cidade-estado tinha sua própria estrutura. Essas cidades-estados eram chamadas de polis, daí a origem do termo política. É bom lembrar também, pessoal, que nessas cidades-estados haviam três aspectos que eram decididos coletivamente, né? Havia a decisão coletiva sobre as questões políticas da cidade. Geralmente os cidadãos deliberavam sobre as prioridades da cidade. As festividades também eram outra deliberação coletiva. E o culto às divindades, né? Cada cidade-estado tinha uma divindade que era coletivizada. Todos adoravam como o Deus protetor da cidade. E por fim, essa primeira fase da história grega, não acaba aqui, a gente continua a próxima semana, é o período da expansão do Império Grego, né? O Império Grego se expandiu, pessoal, principalmente, primeiro, pela concentração de renda. Na Grécia haviam poucas pessoas ricas e a riqueza era baseada na posse das terras, então havia essa concentração de renda a partir de terras. Poucos detinham as terras, então muitos pobres se tiram a necessidade de expandir e procurar terras em outras áreas. Houve também a questão da escravidão por dívida, né? E, finalmente, a procura de minério de ferro. Na Grécia, eles desenvolviam muitos objetos de metal, principalmente armas, escudos, armaduras, né, para as guerras. E a Grécia não tinha minas de ferro que dessem para atender a demanda. Então eles sentiram a necessidade de evoluir, de expandir os territórios à procura de minas de ferro. Todo esse processo nós trataremos na aula seguinte. A civilização grega ela é bem complexa. Nós teremos aqui o mês de agosto inteiro para tratar das particularidades da Grécia. Essa é apenas a aula inicial sobre os gregos. Nós estenderemos mais nas próximas semanas falando dos demais períodos da história grega. Por hoje, apenas o período pré-homérico e o período homérico. Próximas semanas nós trataremos do período arcaico, clássico e helenístico. Forte abraço e até lá!